Vocês estão acompanhando que durante essas semanas a gente tem ouvido diferentes coordenadores e membros de grupos de trabalho da área de transição. Agora, nós vamos voltar a ouvir o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Prerrogativas e está integrando o GT de Justiça e Segurança Pública, com outros nomes. Boa tarde, Marco Aurélio, tudo bem? Me ouve? Boa tarde, Tainá. O prazer estar aqui ao seu lado. Estou te ouvindo sim, perfeitamente. Estou à disposição. Chegou hoje de Brasília, né, Marco Aurélio? Vai contar para a gente já em primeira mão o que está em discussão nesse momento no GT da Justiça. A gente está vendo a todo instante os membros dos grupos de transição trazendo um panorama dificílimo em relação ao orçamento para as pastas no próximo governo. Como é que está a questão orçamentária para a Justiça e Segurança Pública? Olha, nessa questão em especial, a situação não é diferente, né? Esse é um problema que perpassa todas as pastas, né? Um problema do orçamento. Esse governo, enfim, que está nos deixando, né? Para nossa sorte, para nossa alegria, é um governo bastante irresponsável, né? E nós estamos encontrando uma situação desastrosa em todas as pastas. Essa não é uma prerrogativa, um privilégio do Ministério da Justiça, enfim, e do nosso GT, né? Infelizmente, ao que parece, é um problema que afeta todas as pastas e a gente vai ter que enfrentar, né? Mas essa é uma discussão, digamos, que a equipe técnica está fazendo e seguramente vai encontrar as melhores respostas. Agora, quem sabe, a gente vai conseguir aprovar a PEC da transição, que pode dar algumas respostas mais, digamos, efetivas para esses problemas, né? Thaís Ardex está comigo para fazer pergunta também? Vamos girar aqui, gente. Entrevista para todo mundo participar. Thaís, é com você. Olá, Marco, boa tarde. Prazer falar contigo de novo. Marco, quero tratar especificamente sobre o tema em voga, a separação ou não do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Falei mais cedo aqui durante o 360 que durante as conversas essa semana aqui em Brasília, o presidente já indicou a algumas pessoas que Flávio Dino deve ser sim o ministro da Justiça. Mas ele não deixou claro sobre a eventual divisão. A gente sabe da sua posição, você é favorável a essa divisão para a segurança pública, né, para separar os ministérios, mas mais do que isso, eu tenho a sensação de que essa pauta foi uma pauta bastante defendida pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, durante toda a campanha eleitoral. E o indicativo de chamar policiais para debater durante esse governo de transição, me parece que não há uma definição ainda, que há uma defesa para que a segurança pública fique de fato separada de justiça, ou seja, que seja recriado o Ministério da Segurança Pública. Falei demais, a minha pergunta é, como está essa discussão neste momento, Marco? Thaís, obrigado pela pergunta, é sempre um privilégio enorme estar aqui ao seu lado, eu agradeço a oportunidade. Veja, eu não sou realmente um grande entusiasta da divisão, mas acho, entretanto, que nós estamos preparados para viver uma nova experiência. Mas se vai ser ou não dividida a pasta da Justiça em Justiça e Segurança, isso me parece, com todo o respeito, uma questão menor, uma questão lateral. O que nós temos que colocar no centro do debate é a prioridade que a gente tem que dar para o tema da segurança pública. Se eventualmente o desenho for de manutenção na pasta da Justiça, nós vamos ter que fortalecer, enfim, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vamos ter que recuperar programas exitosos como o Pronace, vamos ter que criar, talvez, e isso para mim é uma prioridade, a Secretaria de Justiça Racial, vamos ter que criar uma secretaria, talvez, especial para controle e verificação de armas. Enfim, acho que o debate fundamental é colocar na ordem do dia o tema da segurança pública com transversalidade, né? É uma pauta que seguramente envolve todos os ministérios, né? O país tem um desafio enorme de voltar a gerar riquezas e oportunidades para milhões de brasileiros. Essa talvez seja a forma mais efetiva de diminuir, enfim, a violência, né? Então nós temos que dialogar com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Educação, e é o que o presidente Lula fará. É claro que o nosso vice sustenta com muita propriedade, com muita competência, como de costume, inclusive, a necessidade de se criar essa pasta, né? Mas nem me parece que seja para ele, assim como não é para mim e para quem quer que seja, uma questão realmente, digamos, fundamental, né? Acho que o importante é colocar na ordem do dia, com centralidade, com prioridade, com transversalidade, o tema da segurança pública. Isso nós faremos, né? Você deu uma notícia muito positiva, se eventualmente o nosso querido senador Flávio Dino for confirmado nessa posição, nessa honrosa posição, eu não tenho a menor dúvida que ele tem todos os predicados para enfrentar a questão da segurança pública, entre
entre outros desafios que estão relacionados, enfim, ao conjunto de atribuições do ministro da Justiça. É um grande quadro, um dos maiores quadros da política brasileira, foi juiz, enfim, deputado federal, presidente da JUF, da MB, depois foi governador do estado, está deixando agora o Maranhão, inclusive enfrentou questões de segurança, entre outras coisas, com muita eficiência, né? E agora vai assumir ou não o mandato de senador ou eventualmente ir para a pasta da Justiça. Ele tem todos os predicados para isso, né? Mas é um tema, com todo o respeito, que me parece lateral. Para mim não é uma questão de honra, quem vai decidir isso é o presidente Lula, que tem um mandato de 60 milhões de brasileiros. Ele tem uma procuração de 60 milhões de brasileiros para resolver, entre outras coisas, essa pauta, né? Eu queria te ouvir sobre essa passagem do presidente eleito por Brasília, Marco Aurélio, para a gente entender que sinalizações foram dadas em relação aos temas que foram apresentados pelo Grupo de Trabalho de Justiça ao PT e ao presidente eventualmente. A gente chegou a falar anteriormente muito sobre a perspectiva de um revogaço nessa área em relação a vários decretos do presidente Jair Bolsonaro. Queria saber também se isso ainda é uma questão. Não há a menor dúvida que é uma questão. Mas o presidente Lula tem uma característica que o singulariza, né, como liderança política e que o torna seguramente uma das mais importantes lideranças políticas da atualidade, né, no Brasil, no mundo, tem um reconhecimento merecido. Ele ouve e escuta as pessoas. E não vai ser diferente em relação a todos os temas que vão ser levados à sábia apreciação dele, do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, por conta dos trabalhos dessa equipe de transição. Mas eu queria lembrar você, Tainá, queria lembrar também a Thaís e a cada uma das pessoas que nos dá a honra e a alegria da sua audiência, queria lembrar que, na verdade, veja, a transição é um espaço para coleta de informações. Nós não vamos rediscutir política pública. O nosso programa e as diretrizes desse programa foram amplamente debatidas, né? O programa e as suas diretrizes foram amplamente debatidos no período eleitoral. Nós fomos, enfim, vencedores, nos sagramos vencedores com propostas que todos nós conhecemos, que todos os brasileiros e todas as brasileiras conhecem. Então, nós não vamos reinventar a roda, né? O momento é de oferecer para o presidente Lula um diagnóstico preciso de qual é a situação real, inclusive orçamentária, como você disse na sua primeira pergunta, né? Mas qual é a situação real de cada uma das pastas e quais são as emergências que a gente vai precisar enfrentar nos 100 primeiros dias. Com essas informações, o presidente Lula, que recebeu o mandato popular, né, pela terceira vez, para a nossa extrema alegria, vai ter condição de dar as melhores respostas para esses 100 primeiros dias e, a partir daí, para as políticas públicas que ele pretende implementar nos próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2023, né? Então, é um momento de coleta de informações, né? O presidente está recebendo informações de todas as equipes de transição. Para vocês terem uma ideia, o nosso grupo Justiça e Segurança Pública, ele tem 17 temas que são extremamente importantes, né? Eu estou coordenando 2 com o apoio de colegas, enfim, que são muito respeitados nessas áreas em especial, que é o consumidor, né? E o tema das armas, né? Mas nós temos vários outros temas, crimes cibernéticos, né? Temas mais administrativos, do desenho da pasta, né? Da pasta da Justiça, enfim, acesso à justiça, coordenado pela querida colega Sheila de Carvalho, tem muitos desafios, isso só no GT. Você imagina, né, se a gente for somar todos os problemas, enfim, que vão aparecer por conta do trabalho de todos os GTs, né? Mas só uma liderança como o presidente Lula que vai ser capaz mesmo de dar as respostas que o país está esperando. Thaís. Marco, aproveitando esse gancho que você deixa a respeito do trabalho do grupo, como que tem sido o diálogo com o atual Ministério da Justiça durante o início do gabinete de transição, da transição de governo? Se falou muito sobre o eventual não acesso a todas as informações. Queria que você contasse um pouco como que está especificamente, na área da justiça. Se vocês conseguiram ter acesso, se esse diálogo está sendo produtivo, como tem sido esse trabalho? O nosso querido senador Flávio Dino tem uma característica parecida com a do presidente Lula, né? Ele é muito diplomático, né? Fez uma visita, inclusive, ao atual ministro da Justiça, na perspectiva de estabelecer um diálogo republicano para a obtenção dessas informações e, para a partir daí, pensar, enfim, nas saídas que o país precisa para os problemas que estão se apresentando, em especial nessa pasta, né? E ele foi bastante feliz, né, nessa iniciativa de visitar, enfim, o ministro da Justiça, embora nós tenhamos, como todos os grupos, algumas dificuldades.
dificuldades a gente está tentando superar, evidentemente com criatividade e também com apoio de parlamentares, de senadores, de bancos de dados públicos, enfim, de entidades da sociedade civil, e estamos conseguindo, por hora, pelo menos, criar condições para obter essas respostas frente a esses problemas que estão sendo apresentados para cada um desses grupos, né? No GT de armas, em especial, a gente já tinha parte dos dados, os dados que a gente precisava, e a gente ouviu institutos importantes, entidades importantes, como o Sou da Paz, como o Instituto Igarapé, IDDD, IBCCRIM, OAB, enfim, ouvimos amplos setores da sociedade civil que têm um diagnóstico preciso do que está acontecendo, enfim, no país, né? Essa situação, por exemplo, está em uma situação de total descontrole, né? Esse é um dos diagnósticos do nosso sub-GT, né? Mas vamos enfrentar as dificuldades, mas vamos focar também nas saídas, enfim, que aparecem em relação a cada uma delas, né? Ótimo, muito obrigada, viu, Marco Aurélio, pela entrevista. Nós estávamos falando agora com Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativas, é também integrante do grupo de trabalho focado em justiça e segurança pública. Até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima, boa tarde.